Fala galera gremista, aqui Wagner Romero falando de Grêmio e nada mais. E o assunto do vídeo é a única parte do Grêmio, não a única não, mas uma parte do Grêmio que insiste em não funcionar. A gente vem aí numa sequência de vídeos positivos sobre o Grêmio, principalmente dentro de campo, que não tem o que falar mal, mas o Grêmio é aquilo, né? Principalmente com essa gestão de Alberto Guerra, eles estão sempre dando motivos para a gente arranjar alguma coisa para criticar. E hoje a minha crítica é em relação a esses dois casos que estão acontecendo aí, do Lucas Esteves, que eu até acho que o Grêmio não tem culpa no negócio, né? E do Camilo Raijers, aí, o brasileiro holandês que vem do futebol russo, que está aí há vários dias treinando já no CT do Grêmio. Inclusive o Quinteiros chegou a falar na coletiva que o jogador ia ser contratado. E aí surgiu hoje a notícia de que houve um equívoco por parte do Grêmio, ou também dos empresários do jogador, achando que por causa da guerra lá entre Rússia e Ucrânia, o jogador conseguiria ser liberado de graça, como aconteceu com outros tantos jogadores. O que acontece com esses outros jogadores que conseguiram essa liberação, eles tinham assinado um contrato antes da guerra explodir. E o Camilo se transferiu para o Armat Grozny após a guerra já ter começado. E aí ele não se beneficia dessa situação aí de poder sair de graça para outro clube por causa da guerra. E aí fica aquela pergunta, né? Quem que foi incompetente no caso? O Grêmio por não ter ido atrás dessa situação? Ou o empresário do jogador que simplesmente não tinha noção do que estava acontecendo? De qualquer maneira, é uma barbeiragem gigantesca do empresário e, obviamente, dos dirigentes do Grêmio. Isso é uma situação quase que amadora, tu não ter a noção do que pode ou não pode fazer. E agora o que acontece? O Grêmio vai fazer o quê? Vai ter que pagar o Armat Grozny para ter o jogador, um jogador que o Grêmio considerava já contratado praticamente, de graça. O time da Rússia lá está pedindo 2 milhões de dólares, tu vai pagar 2 milhões de dólares para um jogador que vem para compor grupo? Eu acho que não. Então o Grêmio aí está pagando um valizaço nessa situação do Camilo Raijers. E do Lucas Esteves, como eu já falei, eu acho que a culpa não é do Grêmio, é uma birra lá do Vitória. O Grêmio foi lá, pagou a multa, o jogador tinha que estar aqui no Grêmio, e aí tem lá toda essa questão. A minha briga nessa questão é que o Grêmio já, não de maneira em nota oficial, mas já comunicou aí a repórteres, jornalistas, que o Grêmio não vai contratar outro lateral esquerdo, ele vai ficar esperando a resolução desse caso do Lucas Esteves. Ou seja, o Grêmio vai enfrentar todo o Campeonato Gaúcho, provavelmente o início ainda já do Campeonato Brasileiro e Sul-Americana, sem lateral esquerdo. Improvisando um garoto, que é o Vieri, que é zagueiro, tendo como reserva o Pedro Gabriel, que tem 17 anos, o Mike, a gente já sabe que é insuficiente, toda hora se machuca, ou seja, o Grêmio está cometendo uma barbeiragem gigantesca em não ir no mercado atrás de outro lateral esquerdo enquanto não resolve essa situação do Lucas Esteves. Ah, Wagner, mas se resolver vai ter 2 laterais? Sim, vai ter 2 laterais de nível de titularidade, como tem no lado direito, tem João Pedro, tem João Lucas. Então o Grêmio precisa sim contratar 2 laterais esquerdos. O Pedrinho é muito novo, pode ser que vire um grande jogador, o Mike não tem condição, né? Tu teria aí o Lucas Esteves e mais um. E o Grêmio simplesmente decide que não vai contratar ninguém e que vai esperar a resolução do caso. É uma barbeiragem gigantesca. O Grêmio que parece que acerta algumas situações sem querer, como é o caso do técnico, do Quinteiros, que era a 5ª opção, né? Tem ali um departamento, o CDD, de análise de desempenho, de pesquisar jogadores excelente, que vem dando resultado, mas nessa parte diretiva dos dirigentes, do CEO, do dirigente executivo, cara, é um amadorismo absurdo que, olha, custa acreditar que esses caras estão aí à frente do clube que a gente ama. É inacreditável. Wagner Romero falando de Grêmio, nada mais. Feito.